técnica cirúrgica das cirurgias, tanto convencional quanto a cirurgia transcatéter e escolha do substituto valvar. Só pincelando a questão da indicação cirúrgica, que vocês já devem ter visto, mas se lembrar, a cirurgia valvar tem um momento ótimo, né? Isso, vocês vão se deparar com isso no consultório, porque muitas vezes recebe o paciente de um cardiologista, que é o nosso cliente, né, no final das contas, e o paciente não está ainda naquele momento de operar. O paciente é assintomático, não tem nenhuma disfunção ventricular, não tem nenhuma complicação, né? A gente sabe que o momento ótimo é... Bom, o momento ótimo é aquele que a função ventricular ainda está boa e o paciente, você vai modificar a história natural do paciente, a sobrevida do paciente, a qualidade de vida com a indicação cirúrgica. Em relação à técnica cirúrgica, né, nós vamos falar em primeiro então da doença mitral, aórtica e tricúspide, a doença mitral, né, a reumática, né, as possibilidades de plastia, de troca, a questão da manutenção do aparato subvalvar, a doença degenerativa da mesma forma e outras patologias da válvula mitral. A gente vai vendo trabalho de plastia em reumático na literatura internacional, eu acho que a doença reumática em outros países deve ser diferente da nossa, né? Porque o que a gente encontra aqui na nossa prática são válvulas desse tipo aí, né? Espessadas, calcificadas, sem a menor possibilidade de plastia, né? Então, assim, se tiver hoje em dia os países subdesenvolvidos que ainda tem um alto índice de doença reumática. A gente vê muitos trabalhos da Arábia Saudita, Índia, né, falando em cirurgia de reumático. No nosso meio ela está diminuindo cada vez mais. O que a gente encontra então é isso: espessamento, fibrose, fusão comissural, fusão subvalvar e calcificações as mais gerais. Se vocês, a cirurgia então para estenose mitral reumática é a comissura também mitral. Se vocês forem ver a cirurgia, na verdade hoje ela é cada vez menos realizada pelo advento da valvoplastia percutânea, valvoplastia mitral percutânea com balão de Noé. E fomos nós cirurgiões que demos para os hemodinamicistas a pista disso, né? Porque no passado se fazia a comissurotomia fechada, digital, né? Alguns desenvolveram alguns aparelhos, era feita por toracotomia esquerda, e isso aí ensejou. Se eles conseguem fazer sem olhar a válvula, dá para fazer com balão, né? E hoje a gente está pagando aí esse pato aí de ter dado essa dica. Mas hoje está bem definido que existem critérios para os pacientes que vão para a cirurgia aberta e critérios para os que vão para a cirurgia percutânea, são definidos pelo score de Wilkins, né? Vocês vão ouvir falar muito em score de Bloch. Eu também fiquei nessa dúvida quando estava preparando a aula para vocês, que a gente fala Bloch, e o Zé cardiografista escreve score de Bloch. E eu fui perguntar para o cardiografista lá do hospital que era Bloch ou Wilkins, né? Ele falou, não, na verdade quem fez o score foi o Wilkins, o Bloch roubou dele. Então é conhecido como Bloch, mas cientificamente é o Wilkins, que ele faz em 4 parâmetros, dividir também por questão de gravidade, é um score de 16 pontos, que fala da mobilidade dos folhetos, do acometimento subvalvar, da espessura e da calcificação. Então ele dá nota para isso, né? Pouco até muito, e o score hoje que divide entre o paciente que vai para a cirurgia e o paciente que vai para valvoplastia percutânea é 8. Abaixo de 8 é mais favorável. É favorável a valvoplastia? Não é que não seja favorável à cirurgia, né? É favorável a valvoplastia, e acima de 8 é favorável à cirurgia. Mas se vocês forem ver nos guidelines, né, isso já deve ter sido colocado aqui, na verdade o que vem para cá, que é o cirúrgico, é o que sobrou de lá, que é o percutâneo. Ou seja, a gente faz o que eles não vão fazer, né? Então, assim, o paciente que tem trombo no ato, que tem uma insuficiência mitral mais do que leve, que tem outra cirurgia a ser feita, que tem um tratamento de uma fibrilação atrial para ser feita concomitante com a válvula, né, vem para cá. Tudo que não é isso, que não tem complicação, que não tem tal, que tem um score bom, é para lá, né? O que resulta disso? Resulta que, hoje em dia, a gente só está pegando as válvulas ruins.
Então a cirurgia de comissurotomia mitral, hoje, apesar da gente receber às vezes o paciente com estenose mitral pura, você vai, vou fazer uma comissurotomia mitral, é cada vez mais difícil, porque você recebe as válvulas ruins, né? E a cirurgia, a comissurotomia percutânea, ela tem até um resultado bom. Se vocês forem ver aqui, 95% sem morte cardíaca em 7 anos, 84% sem cirurgia mitral, 61% sem reestenose, né, uma média ali dos todos, juntando essas complicações, sobrevida em 7 anos, livre de qualquer evento, 69%. A questão é que a cirurgia de comissurotomia aberta ou fechada tem esse resultado em 50 anos. Então, quando não existia, e eu sou desse tempo, a valvuloplastia percutânea, a gente recebia válvulas boas para serem realizadas comissura, e que você abria essas válvulas, elas duravam 20, 25, 30 anos. Hoje eu me deparo sempre com um dilema muito grande quando eu vou operar uma estenose mitral pura. Será que eu estou fazendo bem fazendo uma comissurotomia, ou será que é preferível a gente fazer a troca da válvula, que nós vamos dar uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor para os pacientes? A comissurotomia mitral, então, falando da técnica, eu considero da cirurgia de maior responsabilidade do cirurgião cardiovascular. Coronária, você às vezes faz uma ponte e não ficou boa, você tira e põe, né? A válvula, você tem como ajeitar. A comissurotomia mitral, se você errar, é difícil de consertar, né? Então você deve ter muito, sempre em mente, uma inspeção, ter paciência para inspecionar a válvula. Eu uso muito esses ganchinhos, né? E nós também temos aquela pinça que é a lateral e puxa a válvula para cima, abrindo ela para facilitar a inspeção do plano subvalvar. Então você sempre tenta avaliar, né, se aquele local que você vai cortar, se ali tem suporte. Porque se você cortar ao invés daqui, ele vai perder o suporte, essa parte toda vai desabar, né? Então você pode fazer a comissura de fora para dentro, como também pode fazer de dentro para fora, se você acha que você está seguro disso. A vantagem de fazer de fora para dentro é que você abrindo aqui, você consegue melhorar a sua inspeção. E quando você fizer, depois que você fizer a comissurotomia, você avalia a fusão papilar, né? A fusão papilo-valvar, porque a doença reumática não é só na válvula, né? Ela também espessa e vai fazer fusão de cordas. Então, às vezes, para ter uma eficiente comissurotomia valvar, você tem que fazer também a papilotomia, né? Tanto de um lado quanto de outro. Existem alguns casos, são raros, mas existem, que você tem uma condição de um paciente com uma doença valvar reumática, com uma insuficiência, obviamente, e que você pode fazer uma plastia. Eu tenho alguns poucos pacientes que a gente conseguiu fazer isso e que tiveram durabilidade. É quando você encontra essa condição, que não é muito comum, da doença reumática ter afetado basicamente o folheto posterior, causando sua retração. E o folheto anterior tem uma mobilidade boa. Então o que a gente faz é isso, a gente destaca o folheto posterior e faz uma tira de pericárdio, que você pode usar o próprio pericárdio do paciente ou o pericárdio bovino tratado. O ideal, segundo o Dr. Carpentier, e nós vamos falar muito com o Carpentier nessa aula, é que você tire o pericárdio do paciente na hora que você está fazendo a pericardiotomia e coloque o inútero-aldeído. É fixar o pericárdio do próprio paciente. Com isso, você diminuiria um pouco o tempo de calcificação desse pericárdio. Então você faz esse alongamento de folheto, fazendo com que o folheto que está retraído alcance o folheto anterior, e você pode associar ou não uma anuloplastia, que nós vamos falar um pouco mais de anuloplastia mais para frente. Em relação à troca mitral, né, vocês têm sempre na cabeça, e isso é questão às vezes de prova de título especialista, né, que são as relações entre essas três válvulas que nós vamos falar aqui hoje, a mitral, a tricúspide e a válvula órtica, né? Elas são grudadas uma na outra, né? Uma tem várias interrelações. E também das outras estruturas do miocárdio, principalmente do sistema de condução. A troca mitral, a técnica que a gente usa, é porque a gente tem que lembrar que a válvula mitral é uma válvula bicúspide, mas quando a gente vai colocar uma prótese, toda a prótese é tricúspide, né?
Então a gente usa a regrinha do relógio, a gente fala muito na regrinha do relógio, você colocar na mesma, colocar um relógio olhando a válvula mitral, onde meio-dia, os pontos de onde vão ficar os 3 pés da prótese, meio-dia, 4 horas e 8 horas. Tá? Lembrando que, além das questões anatômicas, né, que na parte posterior a gente tem a artéria circunflexa, e nessa região aqui de mais ou menos 9 a meio-dia, a gente tem o trígono fibroso e a cortina aorto-mitral, que ela é variável, tá? Ela pode estar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas qual que é a importância disso aí? Não é impossível, e já vi cirurgiões renomados fazerem isso, na hora que passa o ponto, naquele ponto, pegar o folheto não coronariano da válvula aórtica, causando insuficiência aórtica. E passando um ponto mais profundo nessa região, pegar a artéria coronária, ou ocluí-la, ou até dar uma quincada nela, que vai o paciente evoluir com isso, com infarto. Então é muito importante, às vezes passa batido, eu chamo a atenção dos meninos lá no serviço, esse paciente é uma mitral, tem 50 anos, está aqui, tem indicação, a válvula estenótica, versão na artéria pulmonar é essa, o ato esquerdo desse tamanho, parará, parará. Ah, tem coronografia? Tem, normal. Ah, não vão ver, não está normal a coronografia. Olhem a coronografia, tá? Do mitral. Por quê? Se você pegar um paciente com dominância esquerda, com a circunflexa muito grande, e esse paciente saiu da cirurgia mal, com baixo débito, você vai ver o eco, tem alguma alteração segmentar, uma grande coisa aí. Quando você tem um paciente mitral com dominância direita, que a circunflexa é pequena, é mais tranquilo, você fica mais tranquilo. Mas quando a dominância é esquerda, muita atenção nisso, não deixem de olhar a coronariografia dos seus pacientes mitrais, né? Avaliar a válvula aórtica, por causa disso, aquele ponto que é passado naquela região, você vê com bastante detalhe. E toda cirurgia de válvula, seja mitral, aórtica, eu uso Pledgets. Tá? Você sabe o que é o Pledgets Link, aquela almofadinha que vem junto do etibond. Por quê? Porque isso diminuiu demais o meu índice de leak para valvar. É praticamente zero o meu índice de leak para valvar, desde que eu passei a usar Pledgets em todas as trocas valvares. Lembrar também, agora falar também da questão da manutenção do aparato subvalvar. A gente ouve isso muito em congresso, mas é uma coisa que mais se fala do que se faz. Tá? O que é isso? A gente sabe que o ventrículo, o papilar, ele tem a função de encurtar o coração no seu sentido longo, né? Ele faz esse movimento na hora da contração. E isso é muito importante, porque quando você vai fazer a cirurgia, a troca valvar, você vai ressecar a válvula que está doente. Se você vai cortar os papilares, o músculo vai tender a fazer isso, e a contração, então vai ser só nesse sentido, e não no sentido do eixo longo dele. E isso em alguns pacientes, não em todos, mas em alguns, pode trazer uma má evolução no pós-operatório, com queda da fração de ejeção, pacientes que vão se arrastar, que vão ter a sobrevida mais curta por causa disso. Esse é o único trabalho que eu achei, que é um trabalho randomizado sobre o que a gente chama, essa manutenção, chama valve sparing, né? Mostrando que realmente ele compara pacientes que não fizeram a manutenção do aparato, que fizeram parcialmente ou que fizeram totalmente. Tá? E eles mostram que os pacientes que você fez a manutenção total do aparato subvalvar tiveram muito melhor evolução a longo prazo, com normalização da função ventricular, a cavidade de tamanho normal e tudo. A questão toda é que, se falar, fala-se muito, mas se faz pouco. Por quê? Primeiro, a manutenção do aparato, ela demanda tempo. Ela tem uma cirurgia de troca mitral, que é uma cirurgia relativamente fácil. É uma cirurgia que fica mais demorada e mais complexa, né? Em alguns casos, a manutenção daquelas cordas ali embaixo pode interferir no movimento dos discos, se for prótese mecânica, ou na prótese biológica, até aumentar a turbulência embaixo do folheto e causar trombose. Tá? Além de você ter que, às vezes, colocar uma prótese menor do que seria a prótese utilizada. A gente não fala muito, e eu vou falar lá na frente de mismatch aórtico, a gente não fala muito de mismatch mitral, mas existe. Você colocar uma prótese muito pequena no paciente, você vai ver depois o ato esquerdo não vai diminuir, a pressão na artéria pulmonar não vai cair. Né?
além do risco de obstrução da via de saída. Por isso que desenvolveram várias técnicas para fazer o valve sparing, né? Que você pode simplesmente seccionar a válvula como você faz normalmente, seccionar bem pertinho lá na parte fibrosa do papilar e depois você vai trazer com um ponto que pega a válvula esse papilar a nível do anel. Você pode fazer a ressecção da válvula do folheto anterior e todo e jogar tudo para cá para o folheto posterior, passando os pontos, depois implantar a prótese. Você pode fazer sem tirar a válvula, no caso, obviamente, das doenças degenerativas. Você vai passando ponto na válvula, pegando o anel, a válvula fica lá e você coloca a prótese por cima. E você pode fazer passando os pontos, tirando só a parte central da válvula e mantendo os papilares e fazer. Ou seja, tem várias formas de fazer. Eu não vi nenhum trabalho que mostrasse que no paciente reumático a manutenção do aparato subvalvar fosse determinante em termos de evolução pós-operatória. E é muito difícil no reumático a gente conseguir essas manobras, porque você às vezes não tem elasticidade dos planos subvalvares ali para trazer ele aqui em cima, ou da própria válvula. Então no reumático eu não faço. Mas nos pacientes com doença degenerativa, principalmente naqueles que já tem disfunção ventricular, que a fração de ejeção é abaixo de 55%, e o ventrículo é maior do que 60%, 65% na diástole, eu faço em todos. Tá? E aí você pode usar o que você tem lá na hora. Você pode cortar, tirar a válvula e cortar e fazer e colocar junto os seus pontos do jeito que você quiser. Você tem várias formas. O importante é ter em mente de manter a arquitetura do ventrículo. As complicações mais importantes da troca mitral. O leak, né, que, como eu falei, está muito pouco hoje em dia, mas pode acontecer. A obstrução da via de saída do VS, você coloca a prótese na posição errada e é uma prótese de perfil alto, onde o pé, né, da prótese entra muito, né, você pode acontecer isso. A oclusão coronária, que eu já falei, e aqui a gente brinca com aquilo que não deve ser nominado, né, que é a maior complicação da troca de válvula, que é a disjunção atrioventricular, né. A gente brinca de não falar o nome igual a história do Harry Potter, né? Porque a gente não quer chamar aquilo ali pra gente. Mas acontece, é catastrófico, mas alguns pacientes saem disso. É mais comum em mulheres, então mulheres principalmente mais idosas, 50, 60 anos, tenham medo, tenham muito cuidado na hora de passar o ponto, não façam muita movimento de pegar lá dentro do ventrículo, de rodar a agulha mal rodada, né? Quando você tem um anel posterior calcificado, né, que você ou vai ter que debridar ou vai ter que passar o ponto no meio do cálcio, e muito também na doença degenerativa, mais do que na doença reumática, porque às vezes a doença reumática te deixa ali um pedacinho de válvula que você passa o ponto com mais tranquilidade. Outra complicação é o pânus, né? O pânus é um crescimento anormal do tecido, vamos dizer, cicatricial, que endoteliza toda a prótese. Quando vocês vão fazer uma retroca, vocês veem que às vezes você não vê nem um ponto, né, nem um fio, porque aquele ali foi endotelizado. E esse pânus pode vir em próteses mecânicas a travar o funcionamento disso, em prótese biológica criar uma estenose, que não é a degeneração do tecido da válvula, é uma complicação rara, mas que às vezes você tem que reoperar o paciente por causa disso. A plastia mitral. Plastia mitral é a técnica de preferência das lesões regurgitantes da válvula mitral e tem benefícios a longo prazo estabelecidos, né? O número de plastias tem aumentado, até porque, como a gente sabe, a doença tem mudado né, eu falei lá atrás da doença reumática, ela está cada vez nos países desenvolvidos. Obviamente, esse é um slide dos Estados Unidos, né? A doença reumática é cada vez menos e a doença degenerativa cada vez mais, né? Com isso, a gente tem cada vez mais insuficiência mitral pura e menos estenose mitral e lesões, dupla lesão mitral. Por isso a gente tem aumentado muito o número de plastias, além do que teve um trabalho de catequização feito pelo Dr. Alain Carpentier, né, de exigir, de brigar para que todo cirurgião fizesse a plastia ao invés de simplesmente trocar uma válvula, né?
Então, a gente tem que entender no aspecto aí, agora da válvula não reumática, da válvula com doença degenerativa, o conceito, a anatomia da válvula mitral. A gente tem um conceito de que ela seja uma válvula bicúspide, mas na verdade eu considero a válvula mitral uma válvula hexacúspide. Ela tem uma cúspide enorme, que é a cúspide anterior. Ela tem a parte central do folheto posterior, duas pequenas cúspides ao lado, P1 e P3, que a gente nomina assim, e ainda tem duas cúspidezinhas comissurais. Então é uma válvula hexacúspide. Isso tem importância na hora de fazer troca, quase nenhuma, mas na hora de fazer plastia tem, né? E através desse slide aqui, vocês entendem por que a ruptura, o prolapso, a parte mais comum de causar insuficiência é o P2, porque vocês veem que as cordas que vão para o P2, elas têm uma angulação mais aberta. Então isso diminui a força de tração e graças a Deus, porque é o mais fácil de tratar também, é a parte do folheto mais acometida por insuficiência. Quando a gente tem então essa insuficiência do P2, que é mais comum do que o folheto posterior, a gente tem um índice de sucesso com essa técnica de resecção quadrangular de quase 100%. É muito raro um prolapso isolado do P2 você não conseguir fazer uma boa plastia. Você faz a ressecção quadrangular. Hoje tem variantes, tem ressecção triangular, tem ressecção a borboleta, tem vários tipos de ressecção, mas essa é a mais clássica, né? Você tira aquele pedaço do folheto, dá um ponto no anel para que chegue essa é o P1 no P3, sutura o P1 no P3, o folheto P1 no P3 e pronto. Tem gente que faz isso sem associar mais nenhuma técnica. A gente pode, às vezes, também, quando você tem uma degeneração de todo o folheto posterior, ele é muito grande, a gente faz o que a gente chama slide, né? Além de fazer essa ressecção, você destaca ele todo, né? O P1 e P3, diminui o tamanho dele e traz ele aqui de novo no anel. Essa técnica deve ser usada sempre que você tem um folheto posterior, você tem uma degeneração da válvula como um todo no folheto posterior e que ele seja muito grande. Porque quando vocês forem ouvir falar em SAM, né, que é o movimento anterior sistólico da válvula mitral, causando obstrução da via de saída, a causa é essa, é um folheto posterior muito grande. Porque o que ele faz? Como ele é muito grande, ele empurra o anterior para a via de saída. Então a forma de você prevenir isso na plastia, uma das formas, é quando você tem um folheto muito grande, você fazer essa técnica do slide. Vocês têm que ter na mente que a proporção da válvula mitral, fisiologicamente, é essa. A circunferência, na circunferência, o folheto posterior é 2/3. E o folheto anterior é 1/3. Na área, o folheto anterior é 2/3 e o folheto posterior é 1/3. Tá? Então tem que manter, quando você alcançar um bom resultado na plastia, é você manter esse aspecto fisiológico da válvula mitral. O folheto anterior é mais desafiante. No folheto posterior, você pode ressecar, fazer ressecção triangular, tem algumas outras técnicas que você consegue resolver com certa facilidade. O folheto anterior é mais desafiante. Tanto é que o resultado da plastia isolada ou de ambos os folhetos é bem menor do que o do folheto posterior e isso interfere a longo prazo na mortalidade e na necessidade de nova cirurgia. As técnicas que a gente tem então para correção dos prolapsos do folheto anterior. Quando você tem pequenos segmentos, uma rupturazinha localizada em alguma corda do folheto anterior, a gente faz a transferência de corda do folheto posterior. Você faz como fosse fazer uma ressecção quadrangular, jogando esse pedaço do folheto posterior para lá. Uma técnica muito elegante, né? Você tem também a possibilidade, eventualmente, de fazer transferência de cordas secundárias. Quando você vai inspecionar a válvula, você vê que você tem cordas secundárias que são grossas, então elas conseguem dar conta de vir para frente, né? O que é mais importante, as cordas secundárias, elas são necessárias, mas não são indispensáveis. Você transferindo ela para cá, você pode fazer essa técnica. Essa técnica talvez seja mais utilizada hoje em dia
que são as cordas sintéticas. Por quê? Com o advento da cirurgia minimamente invasiva, essa técnica é mais fácil de fazer na plastia de válvula mitral. Eu não sei se já tiveram oportunidade, as cordas são de Gore-Tex e elas, a longo prazo, elas parecem as cordas tendinas. Elas vão sendo utilizadas e parecem com a corda tendina. Ela tem uma resistência muito boa, tem uma flexibilidade excelente. Vocês já viram o Gore-Tex? Até naquelas endopróteses, quando tira aquele negócio assim, aquilo é de Gore-Tex. Então, assim, é uma técnica muito boa e que a gente está usando cada vez mais. Infelizmente, o problema que a gente tem aqui no Brasil é de conseguir isso e chegar no hospital, porque é questão de importação, de preço, etc. Outra técnica que a gente pode fazer é abrir o papilar no meio, descer aquela corda, né? Dobrar a corda e suturar aqui. É uma técnica que eu particularmente não gosto muito, não tenho muita confiança nela. Quando você tem um prolapso de todo o folheto anterior, né, mas sem ruptura de corda, a gente usa a técnica do Alfieri. O Alfieri só ficou famoso depois que a técnica dele passou a ser usada para a cirurgia do clipe mitral. Você já ouviu falar no clipe mitral, né, que é essa técnica feita percutaneamente. Então é você pegar o folheto posterior que está normal, que está chegando normal, e fazer a válvula ficar com duplo orifício. E aí na hora que ela vai chegar, ela vai bater aqui a própria corda do folheto posterior que vai segurar o folheto anterior dele se prolapsar. Agora, grandes prolapsos, grandes segmentos do folheto anterior, igual esse aqui, que está aqui, nós já fizemos uma ressecção quadrangular do posterior, né? E vamos depois consertar. Mas você vê que esse folheto anterior está todo vindo para o lado do lado esquerdo. E aí tem técnicas para isso. Esses desenhos não são meus não, tá? São do Dr. Carpentier, estão publicados, são feios assim mesmo. Então ele fez uma série de opções para você baixar o papilar, você mexer no papilar. Tá? Mas eu sinceramente, algumas dessas, essa ressecção em cunha do papilar, eu fiz, mas eu fiquei um pouco inseguro, porque eu fiquei com medo do papilar depois esquemiar e acabar soltando. Então eu não gosto, eu comecei a fazer essa técnica que chama reposicionamento músculo-papilar, que é do Dreyfus, que ele publicou em 2001, que é nada mais, nada menos do que você alterar o tamanho do papilar daquela parte que está prolapsada. Você corta, dá um ponto aqui em cima, dá um ponto aqui embaixo, trazendo aquela parte, aquelas cordas, aquele folheto que está prolapsado para frente. Né? Ele publicou isso, depois foi vendo, publicou também sobre o tipo de papilar que eles foram estudando, né? Isso foi muito também porque teve o enxerto mitral, a prótese mitral sem stent, né? Então tem os vários tipos de papilar, mas de modo geral, mesmo que ele seja único, do tipo 1, e uma parte está prolapsada e outra não está, dá para a gente cortar com bisturi no meio e fazer um encurtamento daquele segmento de papilar, igual está demonstrado aqui no tipo 1. Você vê que a gente cortou no meio aqui o papilar, ó, dá um ponto aqui na cabeça dele, na parte fibrosa, e lá na outra parte do papilar você vai lá embaixo, quase no ventrículo, você abaixando o que for necessário para fazer esse folheto baixar. Né? Aqui também uma outra mostra, e aqui quando você tem os papilares praticamente separados, você só tem o trabalho de fazer esse pontinho descendo tudo aqui. Esse é o final, né, do teste da válvula, que ela está perfeitamente competente, né, não está refluindo nada, e a gente usa, hoje em dia a gente tem a facilidade de ter o eco transesofágico na sala. Mas eu comecei a fazer isso, não tinha eco transesofágico, eu não dispenso esse teste. Eu encho o ventrículo, né, a gente pressuriza o ventrículo com soro e avalia se tem algum vazamento. Se tiver algum vazamento, você ainda pode fazer alguma correção, você pode colocar uma corda, você pode fazer uma sutura entre um folheto e outro e tal, para você melhorar a sua plastia. Antes uma plastia com um leve refluxo do que uma troca valvar, seja mecânica ou biológica. Então a plastia, mesmo que ela não fique perfeita, a longo prazo, a gente acompanhando os pacientes no consultório, a gente vê a diferença que tem. Tem pacientes de plastia mitral que não tomam nenhuma aspirina, porque o ventrículo remodela completamente, o paciente vai para a classe 1, então ele só trata as outras doenças. Em relação à anuloplastia, existem várias técnicas, vários materiais,
para fazer anuloplastia. Eu uso anuloplastia em todas as plastias vitrais. Eu acho que ela ajuda no sentido de facilitar a aproximação de um folheto para o outro, porque a gente sempre vai fazer a anuloplastia medindo o folheto anterior. O doutor Carpentier falava que o folheto posterior só serve para o anterior bater nele, então que se você tirasse ele batia na parede do ventrículo, não teria problema. Então a gente faz exatamente para facilitar, além de que ele diminui a tensão nessa sutura que você faz quando você faz a ressecção quadrangular. Nós temos um anel semicircular, nós temos um anel completo aberto, nós temos um anel fechado, tá? Flexível, semiflexível. Alguns têm vantagem para algum tipo de cirurgia, outros têm para outro. Mas se você for escolher qual anel que você quer para fazer um plastia vitral, sempre um anel fechado e semiflexível, na minha preferência. Então estão aí, ó, tá aí todos os que existem, né? Esse aqui especificamente é para insuficiência cardíaca, que ele tenta levantar aqui o folheto posterior para aumentar, ele chama... esqueci o nome. Esse aqui é um anel para doença mixomatosa, quando você tem aquela questão do folheto posterior que eu falei, muito grande. Ao invés de você fazer aquele slide, você coloca esse anel porque ele afasta o folheto posterior para cá, deixando o folheto anterior chegar mais, né? E tem vários outros anéis de vários tipos de material diferente. Eu só não conheço um anel nacional que preste. Tá? Não conheço, já tentei trabalhar com alguns. Tem um, até não vou falar o nome, que tinha arame dentro. Que é daquele negócio que a gente compra por na fazenda. Que dobraram o aramezinho, colocaram um dacron em volta e falaram que aquilo ali era um anel de anuloplastia. Vou falar para vocês também um pouquinho da coisa que é muito deixada em segundo plano, que é a insuficiência mitral isquêmica. E que também exige um anel especial para ela. Se vocês prestarem atenção, ele é assimétrico. Essa parte aqui é mais levantada do que essa. Por quê? Porque a maior parte das insuficiências mitrais isquêmicas, elas são por fibrose do papilar inferior. Então ele puxa, na hora que ele fibrose, ele puxa aquela parte da válvula para baixo. Então essa é uma das formas mais simples, que é só fazer uma anuloplastia, empurrando aquela parte que está puxada para baixo pelas cordas para captar adequadamente. É muito importante, né, o tratamento da insuficiência mitral isquêmica. Então, às vezes, não fiquem com preguiça de você pegar um paciente que você vai pôr 3, 4 pontos, mas que já teve infarto, principalmente parede inferior ou lateral, e que tenha que fazer uma plastia. Ela gasta, é uma anuloplastia que gasta 20 minutos. Infelizmente, a gente não tem esse anel nacional, e nem todos os pacientes do SUS, principalmente, vão ter acesso a ele. Altera a gravidade, né? Então, já falei do que isquêmico, é mais ou menos aquele slide que eu já mostrei, mas agora com outra conotação, que é a área de fibrose, né? Fazendo discinesia, puxando essa parte da válvula, que é geralmente o segmento P2, P3 da válvula mitral para baixo, e aí você faz a plastia com esse anel assimétrico e ele consegue voltar ao movimento normal da válvula. A cirurgia da válvula aórtica, né? As etiologias são basicamente a reumática, degenerativa, endocardite e as insuficiências aórticas secundárias, né? Pela octasia ou dissecção da aorta. No nosso meio, ainda a gente vê a doença reumática, e é característica da válvula aórtica reumática a dupla lesão, né? Diferente da doença degenerativa da válvula aórtica, que geralmente cursa apenas com estenose, a doença reumática cursa com dupla lesão. Por quê? Por uma retração, né? Uma retração do espessamento do folheto e a fusão com a missural, né? Que a gente vê aqui, que você vai ter uma válvula fibrosada, mas com o orifício central que faz acontecer a dupla lesão aórtica. As cirurgias degenerativas, o que a gente vê mais comumente, são as válvulas aórticas bicúspicas. A que eu operei hoje de manhã foi igualzinha essa. Igualzinha, uma válvula aórtica bicúspide com RAF aqui, meio-dia, e ela vai ao longo do tempo degenerando, ou tem a degeneração também, que a gente fala de degeneração senil. Hoje em dia a gente sabe que, na hora que eu for falar lá de TAV, 5% da população acima de 90 anos tem estenose aórtica, né? Então é uma doença degenerativa. Eu brinco com os pacientes que é o cabelo branco das válvulas, né? Todos vão ter.
quando se for fazer a troca da válvula aórtica, um dos cuidados que a gente tem que ter é a ortotomia. Por quê? Porque às vezes você tem uma aorta normal ou pequena e que ela não deixa, se você fizer uma ortotomia transversa, às vezes ela não te deixa nem conseguir entrar com a prótese. E aí você começa a forçar, que ele começa a rasgar. Então eu tenho muita simpatia e eu faço sempre, a aorta pequena, grande, seja lá qual for, a ortotomia em S. Você acabando, você começa dali, ó, lá perto da pulmonar, vem descendo, na hora que você abre, você olha para o folheto não coronariano e tenta ir no meio dele. Essa técnica ainda tem uma segunda aplicabilidade. Se for um anel valvar pequeno, e que a gente tem que fazer uma ampliação de anel valvar, você já fez metade do caminho. É só você continuar descendo sua incisão, chegar em cima do folheto anterior da mitral, cortar mais um pouquinho e fazer a ampliação do anel valvar. Outros cuidados que a gente tem que ter, principalmente com os pacientes com estenose calcificada, é a ressecção e a descalcificação do anel. Né? Às vezes você precisa até de aqueles negócios até para tirar as válvulas, né, que elas ficam muito calcificadas, e nesse trabalho de tirar com a pinça ou com o saca-calço, às vezes se desprende um calçozinho desse tamanho que vai cair lá para dentro do ventrículo, no meio dos papilares, e depois o paciente chega no CTI com AVC que foi lá para cerebralmente, e foi isso que aconteceu, né? Então, você tem que ser neurótico, logo depois que você fizer a descalcificação, lavar várias vezes o ventrículo, né? Lava 2, 3 vezes, depois que passou os pontos, lava mais 2, 3 vezes. E meu ex-chefe tinha mania de fazer na hora que estava acabando a ortotomia, mandava encher o coração e deixava um pouquinho aberto para massagear, para aquele sangue sair ali, para se tivesse algum debris, que ele fosse para o pericárdio, não para a cabeça do doente. Né? E como eu já falei, o uso de plédias. Eu gosto muito de plédias, apesar de que, num anel valvar pequeno, eles podem ser maléficos, porque eles podem, na hora que a gente vai falar de mismatch, eles podem contribuir aí com um certo mismatch, porque ele ocupa um pouquinho da via de saída. Mas é uma segurança em termos de líquido, né, de ocorrência de líquido. Outros cuidados que a gente tem que ter são os ossos coronarianos, né? Porque se você passa o ponto pegando muito perto do ósseo, na hora de você descer a válvula, a própria estrutura da válvula pode ficar em cima de um ósseo coronariano. Né? Então, a passagem desses pontos, na hora que você tiver, mais importante para evitar a lesão do ósseo é passar o ponto longe da coronária e medir direito a válvula. Tá? Não tentar colocar uma válvula 25 no lugar que cabe uma 21. Se você tem a preocupação de colocar uma válvula grande, ou você muda de prótese, nós vamos falar lá na frente, ou então você faz uma técnica de ampliação do anel. Tá? Se você acha que o paciente é muito grande e a prótese é pequena, não tenta colocar não, que você vai ser dor de cabeça, você vai colocar na hora que vai despinçar a horta, o coração não bate, você vai ver o ósseo está ocluído e tal. Então isso é muito decorrente dessa manobra aí. E o sistema de condução. A maior complicação, né, uma das complicações da troca valvar aórtica é o BAV total. O paciente com estenose aórtica calcificada já tem BAV total pelo descer, o cálcio vai invadindo aqui, né, no septo, né, perto do septo membranoso, no septo muscular, o sistema de condução. Então, então você deve evitar, nessa região, que é do septo membranoso, passar um ponto muito fundo, muito abaixo do anel. Eventualmente, como no caso de endocardite, de uma reoperação, às vezes é difícil você evitar. Não é da pior complicação, porque resolver é fácil, né? Só colocar um marca-passo definitivo depois. Cirurgia de rosa, não sei se vocês têm familiaridade, eu nunca fiz. Tá? Conheço a técnica de conversa, de ver em vídeos, que é a cirurgia inventada pelo Dr. Ross, que ele preconizou essa cirurgia para crianças. Porque se operar uma criança de 6, 7, 8 anos e trocar a válvula aórtica, obviamente você vai colocar uma prótese pequena. Né? Então, ele idealizou essa cirurgia pensando no quê? Eu vou pegar a válvula pulmonar, vou colocar no lugar da válvula aórtica, porque quando essa criança crescer, a prótese também vai crescer. O problema é que ele resolveu um problema aqui e criou um aqui.
Porque aqui na válvula pulmonar você tem que colocar uma prótese, um hétero-enxerto, né? E aí, além do que a cirurgia é extremamente complexa, pra você ter ideia, você tem que tirar toda a válvula aórtica, né, o segmento proximal da aorta, a válvula aórtica, destacar as coronárias, depois reimplantar e reimplantar aqui. Então é uma cirurgia de muito tempo de circulação extracorpórea, muito tempo de isquemia miocárdica, alto índice de sangramento e reoperação imediata, né? Então, o que acontece aqui, ó, o risco de reoperação em 10 anos chega a quase 20%. Então, se não for para uma criança em crescimento, eu não mexo com cirurgia pediátrica, a gente geralmente trata pacientes acima de 15, 16 anos, que não tem muita essa preocupação, mas se não for para uma criança por questão de crescimento, se eu colocar uma prótese mecânica, você vai... Isso é tanto verdade que o último estudo que eles fizeram, que foi publicado no Annals, o risco de reoperação é tanto menor quanto mais velho o paciente foi operado. Você faz um ROS num paciente de 65 anos, a chance de ser reoperado é muito pequena. Você faz um ROS num paciente de 20 anos, a chance de ele ser reoperado ao longo da vida é muito grande. E por isso, a cirurgia tem caído uma certa diminuição da sua realização por esses motivos todos que eu falei. Só para citar a prótese stentless, né? Nós tivemos uma experiência muito grande na década de 80 com a prótese stentless da Labicor, que tinha mais ou menos esse formato. Hoje aqui tem uma da St. Jude, que é muito usada no Canadá pelo Dr. Tyrone Davi. E qual é a vantagem da prótese stentless em relação à prótese com stent? É a diminuição do gradiente transprotético. Ela praticamente não tem anel, e isso diminui os gradientes transprotéticos. Então ela é mais indicada nos pacientes com anel valvar pequeno. Ao invés de você fazer uma ampliação do anel valvar, você põe uma prótese stentless que você vai ter um gradiente baixo. Em relação à insuficiência aórtica, né? A gente tem plastias valvares direta, embora eu não tenha grande simpatia por nenhuma. E algumas poucas vezes eu fiz um PETzinho para uma perfuração de endocardite, né? Mas você tem essas, para quando o folheto é prolapsado, você trazendo ele, esticando os 3 folhetos, seja na válvula tricúspide ou seja na válvula bicúspide. Mas o que a gente faz mais, o que aparece mais para a gente mesmo, são as insuficiências aórticas secundárias, né? Seja por aneurisma, anorexia, que vão desabar a válvula aórtica. A técnica do Tirone, vocês conhecem o Dr. Tirone? Alguém conhece? Peça rara, né? Brasileiro. Ele chamava no Brasil Tirone Davi, mudou para lá, chama Tyrone David. E ele quase não fala mais português, ele fala palavras em inglês, ele esqueceu muitas palavras em português. Mas ele é um cara bacana, é um cara super acessível. E essa técnica dele, você vê que ele destaca toda a aorta, né? E deixa só a válvula aórtica com as suas comissuras, né? E implanta um tubo. Esse tubo já hoje em dia, antigamente não era com isso, mas ele já vem com um seio de valsalva implantado nele, né? Ele é mais gordinho aqui, esse tubo é especial. Aí ele passa por dentro, faz essa sutura, então ele fica com a válvula que ela tinha uma situação assim, com as pernas abertas, e agora ela fica novamente tubular, né? E isso pode dar uma competência valvar num paciente de insuficiência aórtica por uma doença não da aorta, da válvula aórtica, mas da aorta, e pode ser um tratamento definitivo, porque o tubo de Dacron não precisa ser trocado e a válvula funciona perfeitamente. É uma técnica muito bonita, mas muito trabalhosa, mas que em alguns pacientes vale a pena fazer. A ressuspensão também é uma cirurgia que a gente faz muito frequentemente, né? É a recolocação da válvula aórtica na sua posição que foi deslocada pela perda da sustentação que uma dissecção pode ter feito ali. E a substituição da aorta ascendente? A gente, outro dia, teve lá essa discussão no hospital, né? Quando substituir, além da válvula aórtica, você se depara com a situação de substituir a aorta ascendente. Então, a gente tem usado isso. Acima de 40 milímetros, sempre troca a aorta ascendente. Se o paciente é Marfan ou tem história familiar de dissecção, sempre troca a aorta ascendente. E, obviamente, quando você tem aneurismas e anorexias. E qual prótese
você vai usar quando você for fazer uma cirurgia, ou seja, aí faria a técnica de Bento de Bono, né, que é o tubo valvado, ou separado. Obviamente o Dacron, né, nós tivemos uma experiência no passado com o pericárdio bovino, mas é muito ruim. Ao longo do tempo tem uma degeneração, até ruptura. E a prótese é o mesmo critério que a gente vai para a prótese valvar, que se você fosse trocar só a prótese valvar. Às vezes a gente fica tentado a fazer um Bento de Bono com prótese mecânica, porque a gente tem um tubo valvado mecânico pronto. Né? Mas tem que levar em consideração o desejo do paciente, todas as coisas que nós vamos falar lá para frente. E o mismatch, né? O mismatch é também uma outra coisa que é desconsiderada ou muitas vezes não se dá tanta importância, né? Mas a gente sabe que um paciente com a boa relação prótese-paciente é a área valvar sobre a superfície corpórea do paciente dá um índice maior que 0,85. Então, um paciente com 2 metros quadrados de superfície corpórea com uma válvula de 2 centímetros quadrados de abertura é igual a 1, né? É uma relação boa. Um mismatch já moderado é quando vai de 65 a 85, e um mismatch grave quando vai abaixo de 65 centímetros quadrados de superfície corpórea. E isso impacta na sobrevida a longo prazo. Como é que você previne isso? Escolha da prótese. Tem próteses que têm melhor desempenho hemodinâmico do que outras. Principalmente as bovinas, porque é mais fácil de você manipular o tecido bovino, que você corta ele do tamanho que você quiser, do que das suínas, né, das porcinas. Outra opção, se você não tem uma prótese que tem um desempenho hemodinâmico bom, é a ampliação da via de saída. E outra indicação mais recente é a TAV, a prótese transcatéter aórtica, porque uma coisa que impressiona a gente nas TAVs é o baixo gradiente que essas próteses deixam. Tem paciente que sai de uma TAV com 0 de gradiente transprotético e realmente eu acho que lá na frente nós vamos caminhar para uma TAV implantável cirurgicamente nesses casos de anel valvar pequeno. Já tem alguma coisa em relação a isso. Na doença valvar tricúspide, etiologia, né? Reumática, muito rara, mas pode acontecer. Secundária, que é a dilatação anular pela dilatação do ventrículo direito e hipertensão pulmonar. Endocardite, a doença de Epstein. Na plastia para insuficiência tricúspide secundária, as duas técnicas mais usadas é a cirurgia de De Vega, né, que você vai passando um ponto, entrando e saindo, mergulhando e saindo. Geralmente a gente passa 2, um pledget aqui e outro aqui, eu não coloco essa quantidade de pledget, e depois você aperta como se fosse uma bolsa de tabaco. Isso aí vai fazer a válvula chegar. Mas eu acho a anuloplastia uma técnica mais fisiológica, porque ela traz a válvula no formato normal, a De Vega fica uma válvula circunferencial. Na endocardite, essa técnica hoje foi preconizada nos Estados Unidos, quando eles começaram a ter uma série de endocardite em paciente consumidor de droga injetável, e fazia-se a troca da válvula tricúspide, tirava a válvula com endocardite, colocava uma prótese, e o paciente voltava para a droga e aí tinha nova endocardite, dessa vez numa prótese. Então, alguns autores preconizam, e eu tenho seguido essa orientação, de ressecar o que for infectado na válvula e deixar o resto. E o que você conseguir fazer de plastia, você faz. Você tem uma questão só a ser considerada, é que o paciente tem que ter só endocardite na válvula tricúspide. Ele não pode ter uma doença mitral, não pode ter doença pulmonar, ou seja, tem que ter normotensão pulmonar. Porque o paciente, mesmo que vai ficar e fica com insuficiência tricúspide moderada a grave, isso é bem tolerado se ele tem pressão na artéria pulmonar normal. Agora, se o paciente já tem hipertensão pulmonar, aí não. Você tem que fazer a plastia ficar boa ou fazer a troca da válvula. Anomalia de Epstein, que é um desafio. Aqui no Brasil, a maior experiência é o Zé Pedro, lá da Beneficência, acho que ele foi até agora para os Estados Unidos, né, chamaram ele de volta. E que é uma implantação anormal da válvula tricúspide, implantação baixa, ela é mal formada, com uma atrialização do ventrículo, né? E a técnica é você destacar a válvula e puxar ela para cima fazendo uma plastia. É uma cirurgia que não é muito fácil de fazer, nem os resultados para o paciente, assim, em termos clínicos, nem sempre são tão bons. Isso você deve indicar anomalia de Epstein quando o paciente é muito sintomático. Tem vários graus de anomalia de Epstein e vários graus de paciente, de sintoma de paciente.
Então vamos falar de prótese transcatéter. A gente sabe, como eu já falei lá na frente, que nós temos na terceira idade muitos pacientes com estenose aórtica e a maioria deles não é tratado. 20, 30, 40%, 60% dos pacientes com estenose aórtica não são tratados. Não são tratados porque são esses pacientezinhos aí, ó. Eles são muito velhinhos, muito graves, e eles eram negligenciados, né, o tratamento da doença dele. Mas hoje em dia, a gente sendo cirurgião, a gente tem que ter uma visão muito crítica da cirurgia transcatéter. Por quê? Porque a gente faz uma cirurgia que é considerada gold standard ainda, né? Que é a troca da válvula aórtica. Então a gente tem que fazer essas perguntas em relação à TAV. A estenose aórtica severa é passível de tratamento por catéter? É tão eficiente quanto o implante de prótese convencional? Tem custo-efetividade? Qual grupo de pacientes é mais beneficiado? Existe uma via de liberação mais segura? E a durabilidade da prótese é comparável com as próteses convencionais? Então são essas perguntas que a gente tem que responder. Então algumas eu já respondo, né? A estenose aórtica é passível de tratamento transcatéter, Dr. Alain Cribier, em 2002, né? Depois que ele fez o primeiro implante, várias próteses transcatéteres surgiram e ele publicou esse primeiro paciente, né, no Circulation de 2002. A partir daí, então, vem essa enxurrada de próteses. E isso mudou dramaticamente o perfil, né, o panorama da cirurgia valvar. A gente já vinha uma tendência de queda nas válvulas mecânicas, mas elas se acentuaram quando vieram as TAVs. Por quê? Nos Estados Unidos, na década de 80, quando as próteses biológicas começaram a dar muito problema, os cirurgiões, lá você sabe como é que é, né? Tem processo, né? Então o cara fala assim, eu vou colocar a prótese mecânica nesse paciente, se der problema é porque ele não tomou anticoagulante, não tem nada a ver comigo, né? Então já eles tiveram um acréscimo nessa fase, né? Você tinha pouca biológica e muito mecânica. Mas ao longo do tempo as próteses biológicas foram melhorando, as mecânicas foram mostrando que também tinham seus problemas, e essa relação foi se invertendo, mas ela se potencializou com o advento da TAV. Por quê? A gente pode, numa prótese biológica, lá na frente, fazer uma TAV nela, é valve em valve. Numa prótese mecânica a gente não pode, né? Então isso mudou um pouco, lá na frente nós vamos falar da questão da escolha. Nós temos que fazer pergunta então, ela é tão eficiente quanto a cirurgia convencional? Ou seja, o desempenho hemodinâmico dela é bom? Tem regurgitação residual e tem melhora sintomática? E o que a gente vê na TAV, que eu já adiantei para vocês, é que impressiona, realmente o gradiente delas é muito baixo. Tá? A área valvar também é muito grande. Esse slide eu acho que está até bonzinho, porque a gente vê outros que existe uma diferença até significativamente estatística em relação à TAV, nesses parâmetros em relação à prótese normal. Né? A regurgitação residual ainda é um tendão de Aquiles das próteses transcatéteres, porque elas ocorrem e elas interferem na sobrevida, na qualidade de vida, no classe funcional de longo prazo. Ela não é desprezível, hoje se considera, a gente quando você tem um paciente, você faz uma troca de válvula, que tem um leak que é leve, o clínico vai te encher o saco. Ficou um leak. Agora, nos trabalhos clínicos, eles consideram moderada severa, é grave. Dali para baixo é tranquilo. Então, assim, é uma mudança porque a gente também foi sendo treinado a atingir o perfeccionismo, que é de não deixar leak nenhum. Mas esse ainda é um tendão de Aquiles das próteses transcatéter. A Sapiens 3 que está vindo agora, ela já mudou o design dela para evitar isso. E agora também a nova Core Valve também, agora ela é reposicionável para você tentar evitar o máximo o leak. Mas a evolução clínica dos pacientes é muito bom. Tanto é que no último guideline de válvula, a TAV já foi colocada como, né, classe 1 nos pacientes consideráveis inoperáveis e classe 2B nos pacientes de alto risco. Né? Então é uma modificação realmente da nossa prática. Em relação ao custo e efetividade, o que a gente tem visto, esses são os nossos dados, é que o tempo de CTI diminui dramaticamente, o tempo de internação diminui dramaticamente e também a transfusão sanguínea. Isso, obviamente, gera diminuição de custo da internação hospitalar. Então, apesar de você ter um ticket inicial mais alto, que é o valor da prótese, que ela custa em torno de 80 mil, contra uma prótese convencional custa 10, você tem uma diminuição disso ao longo do tempo com a internação.
E um trabalho americano, publicado no Circulation, tentou comprovar e chegou à conclusão que a válvula, o gasto na válvula convencional e a TAV é comparável. Na verdade, eles falaram aí que a TAV até ficou mais barata, contando esses custos todos, né, da cirurgia, do custo hospitalar, do remédio depois, do tratamento pós-operatório. Você sabe que a TAV ela foi definida como uma técnica eficiente pelo estudo que é o Partner Trial. O Partner Trial foi feito nos Estados Unidos. Ele fez 2 grupos, o grupo A, pacientes de alto risco, e o grupo B, pacientes que os cirurgiões consideravam que não operariam de jeito nenhum, considerados inoperáveis. Esse grupo foi dividido, foi randomizado para TAV ou tratamento clínico. TAV ou tratamento clínico. E foram vistos os resultados, e os resultados que foram vistos foram esses. A mortalidade no tratamento clínico muito maior. O estudo foi interrompido antes do final, questões éticas, e foi definido que o Partner definiu que nessa população de pacientes considerados inoperáveis, com mais de 1 ano de sobrevida por outras doenças, o benefício era muito grande em relação à TAV. Ainda não teve o Partner 1, o Partner A não mostrou nos pacientes de alto risco vantagem. O que é paciente inoperável? Você sabe o que é, né? A gente, aquele paciente que a gente bate o olho, sabe que não vai sair. Mas o que é o alto risco? A gente não tem um critério muito formal para falar que o paciente é alto, médio, baixo risco. A gente usa os scores, que é o STS ou o Euroscore, e também o olho clínico. Paciente frágil, paciente com... Recentemente nós operamos de 65 anos, mas com mastectomia bilateral, com radioterapia no tórax e aorta em porcelana. Então você sabe que são pacientes que vão ter alta morbidade. E agora os estudos estão cada vez baixando mais esse risco, porque já viu que a técnica é reprodutível, que é possível colocar uma válvula transcatéter numa válvula aórtica estenosada. Então eles querem saber agora até que ponto isso aí é bom para a população em geral. Existe uma via de liberação mais segura? Todas as TAVs que nós fizemos, nós estamos hoje com 58, com os 2 casos de hoje, nós fizemos transfemoral. Nós não nos deparamos com nenhuma situação igual a essa. Em relação às vias transvasculares, a gente tem ainda a femoral axilar subclávia, carótida tem, eu acho meio doideira, mas tem gente que publicou. E outras vias são a transapical e a transaórtica, por uma mini esternotomia. Esse é um falso dilema. Criou-se muito essa questão qual a melhor via, porque o cirurgião puxando a sardinha para a brasa dele e o hemodinamicista para a dele. Teoricamente, o cirurgião só vai fazer que fosse a transapical, que é um procedimento cirúrgico. E o clínico, o hemodinamicista só vai fazer o femoral, porque é um procedimento não invasivo, entre aspas. Então, isso assim é um falso dilema, porque a melhor via é a transfemoral. É mais fácil, mais rápida, com menor índice de complicação. A via transapical, isso é o índice de complicação, a via transapical, apesar dela ser segura e em alguns casos tem indicação, mas mostrou nesse estudo aqui que essa nossa aplicatura, que essa nossa bolsinha que a gente faz no ápex para entrar com a prótese, ela pode alterar a médio e longo prazo a função ventricular. Então, ela deve ser usada não porque você faz nessa ou naquela, mas porque você não tem aquela outra via. Outra coisa também, a via transapical é a única via até esse momento também para fazer valve em valve mitral. E a durabilidade das próteses da TAV é similar? A gente não sabe. A TAV 2002, que o Cribier começou, nós estamos em 2016, tem 15 anos, de lá para cá as próteses mudaram, a própria prótese que ele fez já não existe mais. As próteses, a Corvalve, que é uma das mais usadas, ela é de pericárdio porcino. A Sapiens é a mesma da Perimount, mesmo tecido, com o mesmo tratamento, mas uma questão que fica em relação à durabilidade, que não se sabe, é porque essas válvulas são crimpadas, elas são espremidas dentro de um catéter, junto com o metal, e já tem estudos de micro... como é que chama, gente? Não, microscopia eletrônica, que mostram que tem um dano ao tecido.
Então a gente vai ter que esperar o tempo dizer para a gente se essas próteses duram, né? Para a gente até atingir uma população mais jovem, né? Nossa experiência, o paciente mais velho nosso tem 4 anos com a prótese funcionando perfeitamente. Então, assim, até esse momento ela tem uma durabilidade razoável, o que se propõe, né? Porque essa prótese foi feita, não foi para a gente operar o paciente de 20 anos, foi para operar aquele paciente que estava morrendo, que tinha mais 1 ou 2 anos, 3 anos de expectativa de vida. Nós fizemos então o nosso projeto lá, vou fazer uma propagandinha nossa a partir de 2011, né? Que era avaliar o resultado. Alguns pacientes nós operamos convencional no começo, hoje em dia a gente não, né, nesse grupo de alto risco não opera mais, porque a gente se convenceu realmente da eficiência da técnica, da menor morbidade. Nós apresentamos isso nos últimos congressos aí, esse último agora de cardiologia, e nosso movimento por ano tem aumentado, porque cada vez o cardiologista tem mais confiança, a gente também fica mais à vontade com o procedimento, então você vai indicando mais. A gente ainda tem a possibilidade da prótese transcateter do valve em valve, né? Que é colocar uma TAV numa prótese pré-colocada, que entrou em disfunção. Esse paciente tem a prótese de 4 anos que eu falei para vocês, é o pai de uma colega de turma minha, que eu tinha operado ele aos 75 anos e coloquei uma prótese biológica nele, crente que estava fazendo uma vantagem danada, né? Aos 87 a prótese rompeu. E ele com 87 anos, então nós ótica, o clínico tentando segurar, o ventrículo dele dilatando, ele classe 3 de sintoma. Nós fizemos um valve em valve, ele está hoje 92 anos. No ano passado ele foi eleito pela Sociedade Mineira de Engenheiro do Ano, que ele é professor na Faculdade de Engenharia, dando sua aulinha, está lá numa boa com essa técnica, né? Que além de poder ser possível no aórtico, é também possível nas disfunções das próteses mitrais. E agora vamos falar da parte mais difícil, né, que é a escolha do substituto valvar. Que prótese colocar em quem? Né? A primeira troca valvar foi em 1952, o Raffnegger bolou esse negócio aí, colocou na aorta descendente, né? É um tubinho de vidro com a bola lá dentro, né? Ele já estava inventando o que depois veio ser o bola na gaiola, né? Ou a prótese Star Edwards. E a partir da década de 60 as próteses biológicas ganharam muita força, né? Principalmente com a Dura Mater, né, e a Fascia Lata. A Dura Mater é uma contribuição nacional para a literatura mundial, foi o Dr. Puig, né, na Beneficência Portuguesa, no Hospital das Clínicas, que fez a prótese Dura Mater, e essa prótese foi longe, até que a legislação brasileira vedou o uso de tecidos humanos para comercialização, porque a Dura Mater era retirada, era avaliada, o cara fazia a prótese e vendia. E não pode fazer isso com tecido humano. Então aí vieram as próteses de tecidos animais, né? A primeira delas, a de pericárdio bovino, a Ionesco Shire, e depois as próteses porcinas, a Hancock, que está aí até hoje, né? E na década de 80 e 90 as próteses mecânicas, que elas eram de disco basculante, né? Que era um disco só, ou de duplo disco, que é depois, essa é a St. Jude, que depois depois que caiu a patente dela, todas as empresas, com alguma alteraçãozinha ou outra, copiaram a St. Jude, e todas as próteses mecânicas hoje eu considero que são bastante confiáveis. A diferença entre uma e outra é se ela é no estilo hatch, né, que a gente fala, né, chapéu, supranular, se ela é intranular, se ela é supravalvar, né, mas em resto isso, todas elas são muito confiáveis, né. A implantabilidade delas é fácil. Existe baixa trombogenicidade, embora a gente não dispense o anticoagulante, nós não temos autorização científica para isso, mas temos pacientes, eu tenho um paciente que é mecânico da Automax, que eu operei ele há 7 anos, e ele vai no consultório, eu faço a receita de uma Levan e entrego para ele. Está aqui minha parte, você faz a sua, que tem 7 anos que ele não usa nenhum anticoagulante, nenhum antiagregante. Isso pode acontecer. Elas têm ótimo perfil, baixo pra caralho, tem baixo gradiente, o gradiente delas é muito bom, mas tem a necessidade da anticoagulação, né? Hoje em dia, isso aqui é como é que é mais ou menos está o nosso mercado hoje em dia, né? E como era, né? Válvulas mecânicas muito biológicas, pouco, não é mais assim. Mas na escolha da prótese a gente tem que considerar a idade do paciente, cronológica e biológica, a expectativa de vida do paciente com a expectativa de durabilidade da prótese, se o paciente tem alguma atividade profissional ou esportiva que contraindica a anticoagulação, se ele já tem fibrilação atrial que indica o uso de anticoagulante,
se ele tem expectativa de futuras intervenções cirúrgicas, a questão do mismatch, que algumas próteses dão mais que outras, o desejo do paciente. Marcelo vai operar amanhã, um paciente que, 22 anos, né, terminantemente se recusou a uma prótese mecânica. Ele falou que ele quer pular disso, quer pular daquilo. A infraestrutura de assistência médica, que às vezes o paciente quer uma prótese mecânica, mas ele mora no interior de Mirabela, não sei se alguém aqui é de Mirabela, para ofender, né? E também a questão da TAV, hoje em dia a gente tem que considerar, porque a gente vai, com uma prótese biológica, poder ter a possibilidade de fazer uma TAV depois, uma válvula em válvula. Na prótese mecânica não tem essa possibilidade, né? A escolha, até um tempo atrás, era obviamente baseado na questão da idade. Quanto mais jovem, mais mecânica; quanto mais velho, mais biológico, né? Essa é a nossa realidade também, da mesma forma. É aquele gráfico que eu já mostrei para vocês, com a mudança do perfil, né? Mas não deve ser só, não deve ter uma regra fixa, que essa é a regra que vocês acostumaram a ver nos livros, né? 65 anos para cima biológico, 65 anos para baixo mecânico. Na verdade, nos Estados Unidos eles até distinguem, né? Isso é para a válvula aórtica. Para a válvula aórtica, para a válvula mitral é 70 anos a linha de corte. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: esses 65 anos é um guideline americano e europeu, onde o paciente obviamente é mais longevo, e eles têm uma prótese lá de primeiro mundo, né? A prótese deles não tem dúvida que é melhor do que as nacionais nossas. Então, esse autor, que tem um nome que eu não consigo pronunciar, ele pegou todos os estudos sobre válvulas mecânicas e biológicas, e ele descobriu que, na verdade, a linha de corte de benefício de uma ou de outra seria em torno de 60 anos. Tá? Tanto para a mecânica quanto a biológica. E aí, se a gente pegar o nosso IBGE aqui, ó, a expectativa de vida aos 70 anos, né, em 2003, as mulheres viveriam mais 15, chegariam aos 85, e nós, os desgraçados, só até 83. Então, nossa expectativa é menor do que a do europeu. Então, eu considero que se a gente diminuir desses 65 anos, os 5 anos que a gente tem de diminuição da longevidade em relação aos Estados Unidos e Europa, e mais os 5 anos de uma possível TAV, eu diria que minha linha de corte hoje é 55 anos. E aí, todas as próteses biológicas são iguais? As mecânicas eu falei que são, porque é uma cópia de patente. Elas eram diferentes, mas hoje são todas iguais. Duplo disco, basculante e tal, né? Então eu afirmo para vocês que elas não são, né? Primeiro, elas se diferem entre por proteção de tecido, né? Sendo bovinas ou porcinas. Todas elas vão levar a ter degeneração a longo prazo e vai ter nova intervenção. Isso vai depender de vários fatores, né? Mas basicamente a idade, doença renal, né? Doença autoimune também que interfere aqui. Existe um questionamento se a hipercolesterolemia deveria ser tratada nos pacientes portadores de próteses valvares. Mas hoje quase todo cardiologista dá uma estatina para o seu paciente, né? Então a gente não precisa nem ficar muito nisso não, mas não tem nada que confirme isso não. As próteses bovinas no começo elas foram desapontadoras, mas depois elas melhoraram com a questão de melhora do material, né? A hemodinâmica delas é melhor do que a porcina, né? E a degeneração a médio e longo prazo geralmente acontece por ruptura de folheto. Elas foram abandonadas na década de 70, 80, mas hoje já voltaram e para algumas coisas ela é melhor do que a porcina. A porcina, ela difere da bovina, que a bovina é pericárdio e a porcina é a válvula aórtica do porco. O pericárdio só tem uma face endotelizada. A válvula aórtica do porco tem as duas faces endotelizadas. Então a incidência de trombose na prótese porcina é menor do que na prótese. Então, cada uma tem sua vantagem. Eu uso mais ou menos a regra hoje para mitral porcina para a aorta bovina, né? Pericárdio bovino, então, melhorou nos últimos anos e hoje, então, entre elas, se você pegar trabalhos que tem, você não tem nenhum trabalho comparando uma a outra. No mundo das próteses valvares, você não tem trabalho randomizado. Essa é a grande dificuldade que a gente tem com os convênios na hora que eu falo que eu quero uma Hancock e uma Perimalt. Ele fala, me mostra o trabalho. Não existe, porque nenhuma empresa vai fazer. Porque a partir do momento que tiver um P de 0,01 em favor de um e de outro, acabou a outra. Só vai vender aquela. Mas se você pegar trabalhos, os trabalhos de relato de caso e comparar e fazer um grupo com um match
de estatístico, não existe nenhuma evidência que uma é melhor do que a outra, em termos de durabilidade e complicação. Tá? A durabilidade vai depender do design, a estrutura dela, o stent, e o tratamento dos tecidos, e hoje isso virou receita de bolo. Cada empresa tem o seu tratamento de longa duração de descalcificação, que eles não falam qual que é, mas falam que é melhor do que o do outro. As próteses que eu considero, que a gente pode chamar de longa duração, porque tem comprovação na literatura, são a Hancock, a Perimount e a St. Jude Epic, tá? Porque o cara vai querer te vender assim, a St. Jude Biocon é longa duração, mas a Epic é longa duração, ela tem tratamento diferenciado. As que a gente usa hoje no SUS, elas não são Epic, não. A prótese mecânica é igual a anticoagulação, né? E a anticoagulação tem vantagens. O Coumadin, que é barato, fácil acesso, a dosagem individual, mas tem variabilidade de dose, necessita monitorização constante e definitiva. Até o momento, nós não temos, esse slide é um pouco velho, agora nós já temos outros anticoagulantes orais, mas também não estão liberados para uso em prótese mecânica, basicamente na fibrilação atrial, né? A questão do paciente anticoagulado, você tem que pensar que esse paciente, por exemplo, você coloca uma prótese mecânica nele aos 20 anos, o que a gente dos 20 aos 70 acontece na vida da gente? Um acidente de carro, uma colecistite, né? Uma extração dentária, e ao longo do tempo o paciente anticoagulado, isso vai virar um aborrecimento danado, né? Cirurgias de pequeno porte podem ser feitas sem anticoagulante, mas vai falar isso para um dentista, né? Vai falar isso para um cirurgião plástico que vai tirar um nervo ou fazer uma cirurgia pequena, não aceita de jeito nenhum. A cirurgia de médio e grande porte exige interrupção. Cirurgias eletivas, a gente faz aquele esquema substituir anticoagulante por heparina fracionada ou baixo peso, mas isso às vezes implica no paciente internar alguns dias antes. E cirurgias de urgência, só com complexo protromílico, plasma fresco e tem um alto custo risco-benefício. Né? O maior grupo, esses grupos aí fazem monitorização, são países que têm um programa de acompanhamento do anticoagulado e eles mostram que existe uma incidência de complicações trombohemorrágicas, hemorragias graves nos pacientes portadores de anticoagulante. Eu não vou ficar cansando vocês com isso aqui não, em relação às mulheres em idade gestacional, que vocês sabem, na insuficiência renal crônica, atletas de alto risco. O que eu quero dizer com isso aqui é que quando você pegar um clínico e falar assim, não, esse paciente põe mecânica que eu vou controlar, porque ele vai viver mais, não é assim, tá? Se os pacientes com prótese biológica vão morrer ou ter uma sobrevida prejudicada por uma degeneração da prótese, os que têm válvula mecânica vão ter problemas com a trombohemorragia. Então, tem já estudos comprovando que, em termos de longevidade, é preferível, às vezes, a prótese biológica acompanhada, que você faz uma reoperação programada, do que uma prótese mecânica em termos de anticoagulante. Né? A questão da fibrilação atrial é um fator complicado, às vezes a gente se depara com isso. O paciente já tem fibrilação atrial, já usa anticoagulante, você vai colocar, por isso você vai colocar a prótese mecânica dele? Tá, se for aórtica eu até concordo. Mas se for mitral, né? Por quê? Porque o RMI-alvo da prótese mecânica aórtica é o mesmo da fibrilação atrial. Mas para a prótese mecânica mitral é um alvo maior, é um nível que tem muita complicação trombohemorrágica, então é uma questão difícil. A minha conduta hoje, tá? Prótese mecânica, só em paciente que eu considero muito jovem, e que queira, e que saiba das complicações, né? E de preferência na posição aórtica. Eu não falo para o paciente, para mim colocar uma prótese mecânica no paciente para mitral, o paciente tem que me convencer. Ele que tem que me convencer, não eu que tenho que convencer. E a prótese biológica? Na posição aórtica, acima de 50 anos, e na mitral sempre. Ok? Isso aí. Aliás, já vai começar o vídeo.